Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre paladar infantil. Quem aí tem, hein? Então, se você tem, já curte, compartilha, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e bora lá falar um pouquinho sobre isso. Paladar infantil, gente, a gente recebe muitas pessoas em consultório que tem o famoso paladar infantil, que é normalmente aquelas pessoas que não conseguem experimentar novos alimentos, que tem ali o seu cardápio bem fechadinho, bem restrito, que só come aqueles determinados alimentos e que muitas vezes esses alimentos são alimentos processados, alimentos industrializados e que tem uma grande quantidade de glutamato monossódico. Já ouviram falar esse nomezinho chato e estranho? Pois é, a maioria dos alimentos industrializados contém essa substância dentro deles. Para quê? Para realçar o sabor daquele alimento. Então aquele alimento ali vai ficando muito mais gostoso. Sabe aquelas propagandas que você vê assim, você não vai conseguir comer só um, você não conseguirá comer apenas um, e você realmente não consegue comer apenas um, você come 1, 2, 3, 20, o pacote inteiro quando você vê, justamente por causa desse ingrediente que tem no alimento que você está comendo, que faz com que realce o sabor e que vicia o teu paladar. Lembra que em outros vídeos eu já falei aqui com vocês sobre as papilas gustativas. E quando vocês começam a comer esses alimentos, tá, muito industrializados, ricos em glutamato monossódico, vocês vão viciando a papila gustativa de vocês nesse tipo de alimento. E aí vocês só querem comer esses alimentos gostosinhos, é o salgadinho, é o biscoito, é o crack daqui. Então assim, vocês acabam se viciando neles e não conseguem provar novos alimentos. Ou quando provam, acham aqueles alimentos sem graça, chatos demais de comer. Por quê? Porque eles não têm realçador de sabor, tá bom? Então aquele alimento se torna um alimento chato. Um outro ponto que eu quero falar aqui com vocês, justamente sobre esse paladar infantil, é que uma coisa que eu sempre falo também com vocês sobre o nosso cérebro que não quer gastar energia. Lembra, eu já falei isso com vocês, nosso cérebro ele quer economizar energia. Então sempre que você se dispõe a provar algo novo, é meio que seu cérebro ali, ai, sério que eu tenho que provar, sério que eu tenho que gastar energia para processar esse alimento novo? É a mesma coisa quando vocês vão, por exemplo, em um self-service. Parem e pensem um pouquinho se vocês nunca fizeram isso. Quando você vai no self-service, você vai, faz, pega ali tudo que você quer. Se você for ali no outro dia e no outro, você vai pegar praticamente os mesmos alimentos. Você não muda muito. Você pode pegar uma coisinha aqui, outra ali diferente, mas é praticamente sempre a mesma coisa. Por quê? Porque já virou um hábito você comer aqueles alimentos. Você já está habituado com aquilo dali. E teu cérebro não quer que você vá ali e prove o brócolis, entenderam? Ele quer que você mantenha esses hábitos, tá bom? Então uma coisa que vocês têm que fazer quando vai, até mesmo em um self-service, em um restaurante, é pensar: eu vou provar isso hoje, isso deve ser bom. E não, eu não vou provar isso, porque senão você já manda um sinalzinho lá pro teu cérebro falando que provavelmente isso não é bom, tá? E muitas vezes, gente, o que vocês ouviam quando vocês eram criança tem influência muito grande hoje em você adulto. Prestem bem atenção, se vocês nunca ouviram uma tia, uma mãe, um amigo falar o seguinte quando você era criança: nossa, brócolis tem gosto de mato. E aí você nem provou o brócolis, mas pra você olha o brócolis e o brócolis tem gosto de mato. Ou então, você escuta aquele: ai, açaí tem gosto de terra. E aí você já acha que o açaí tem gosto de terra, quando na verdade não tem. Mas só porque você ouvia aquilo quando era criança, para você hoje em dia provar esses alimentos fica difícil, porque você já colocou ali na tua cabeça que aquilo tem aquele gosto. E para você identificar o gosto real do alimento meio que fica difícil, porque teu cérebro tá ali: não, isso aqui já tem gosto de mato, eu não vou mudar. Não vou mudar, não quero saber que o gosto dele é diferente, não. Vocês entendem isso? Então assim, o paladar infantil a gente tem que ir mudando aos poucos, acrescentando novos alimentos e mudando muitas vezes a forma de preparo daquele alimento. Porque às vezes você está comendo ali
Ah, uma abobrinha ralada, você não gostou, você faz ela picadinha, você faz ela em rodela, você faz assada, você faz cozida, você faz... Gente, tem tantas receitas. Então, assim, você precisa experimentar de todas as formas aquele alimento, porque até o corte dele, a forma com que você corta um alimento, muda o sabor dele, tá bom? Então, você precisa experimentar. No paladar infantil, a gente não tem que tirar as coisas, a gente tem que acrescentar as coisas. Eu, gente, não fui uma pessoa que tenho, assim, um paladar infantil. Eu nunca gostei de balinhas, de salgadinhos, de biscoito, bolacha. Não, por quê? Porque eu não tinha muito acesso a esses alimentos quando eu era criança. Porém, minha alimentação era o quê? Arroz, feijão, carne. Arroz, feijão, frango. Então era isso. Uma vez na vida, tinha um alface, uma rodela de tomate, no máximo, tá? Uma cenourinha ali no meio do arroz, ou uma batata e uma cenoura na sopa, que minha sopa era só isso. Quando eu entrei nesse mundo, assim, de provar outras coisas, né? Quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, eu olhei e falei, eu tenho que mudar, eu tenho que comer coisas diferentes, eu tenho que adicionar outras coisas na minha alimentação para que eu me sinta também mais saciada, né? E aí foi quando eu comecei a introduzir. Gente, pra mim, no início, eu colocava assim, uma colherada de abobrinha na boca e aquele trem, sabe, ia crescendo na boca. Eu respirava e engolia. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha que aprender a gostar daquilo dali. Porque eu sabia que aquilo dali era importante pra minha saúde, era importante no meu processo de emagrecimento. Então, eu fui provando, eu não gostei de abobrinha dessa forma, então eu fiz de outra forma, eu fiz de outra, e do mesmo jeito de uma abóbora, eu fiz assada, eu fiz purê, eu fiz cozida. Vi alguns alimentos que, por exemplo, batata doce, eu como ela em chips, eu como um purê, mas, por exemplo, eu já não consigo comer ela em rodela, acho ruim. Então, assim, hoje em dia eu sei os alimentos, mas depois de eu provar várias e várias e várias vezes, não foi uma, não foi duas, não foi três, eu comia mesmo se eu não gostasse. Por quê? Porque eu tinha que adaptar meu paladar. Hoje em dia, gente, minha felicidade é comer um prato de abobrinha, de ensopado, de macarrão de abobrinha, de berinjela. Então, assim, esses alimentos pra mim hoje me dão prazer. Eu sinto prazer em comer, mas nem sempre foi assim. Então, no paladar infantil, a gente tem que adaptar o nosso paladar, tem que desviciar o nosso paladar do glutamato monossódico que tá ali, ó, fazendo com que você queira cada vez mais alimentos industrializados. Então, é muito assim, sabe quando o bebê vai comer a papinha ali pela primeira vez, que ele faz aquela careta e tal, e ele não quer, mas ele vai se adaptando e vai comendo? É a mesma coisa com nós adultos. No início a gente vai fazer careta, não vai querer, mas precisamos experimentar novos sabores e de formas diferentes. Quando você quer emagrecer, eu falo que a gente precisa sim se aventurar na cozinha. Você descobre até que você é muito boa e você não sabia. Então, vá lá, se aventure na cozinha, faça novos pratos, tente de várias formas até você ver o que você realmente gosta, o que você realmente não gosta. Eu não estou dizendo que vocês vão gostar de tudo, porque como eu falei pra vocês, eu, por exemplo, não gosto de batata doce, mas eu gosto dela em chips, gosto dela em purê, gosto de abóbora, gosto de outras coisas, entendem? Que antigamente não entrava na minha alimentação. Então, assim, você não vai gostar de tudo, ninguém gosta de tudo. Muito difícil uma pessoa que goste de tudo. Mas você vai gostar de muita coisa e vai conseguir mudar esse paladar aos poucos. Mas para isso você precisa experimentar e adicionar isso com frequência. Não é comer hoje e daqui 3 meses outra vez não, tá? Adicione com frequência esses alimentos na tua vida e vá mudando aos poucos. Não precisa tirar tudo da tua alimentação, é só acrescentar. Então fiquem com Deus. Se vocês conhecem alguém que tem paladar infantil, já envie esse vídeo para ele, marca ele aqui nos comentários e até a próxima semana.